Olá! Nesse vídeo, eu vou mostrar como que a gente faz para tecer dois pontos básicos do tricô, que são o ponto de tricô e ponto meia, né? Então, fica ligado aí que você vai aprender de maneira bem simples como fazer. Você vai ver que não tem dificuldade nenhuma em fazer esses pontos. E é a partir dos pontos de tricô e meia que nós vamos tecer todos os outros pontos. É uma combinação desses pontos que vai criar os vários padrões de tricô que nós conhecemos. Então, eu vou mudar a câmera aqui para mostrar como que a gente faz isso na prática. Então, eu tenho aqui os pontos na agulha, já tem outro vídeo no canal em que eu mostro como montar os pontos na agulha, e agora eu vou tecer o ponto de tricô e meia. Então, eu estou usando aqui uma agulha circular somente pela praticidade, para tecer sobre a mesa, mas é possível fazer isso tranquilamente com uma agulha reta comum, tá? Eu vou começar com o ponto meia, que é introduzir o ponto, a ponta da agulha da mão direita aqui no primeiro ponto, nessa alça que aparece na minha frente, introduzindo a agulha para trás da mão esquerda. E aí, eu vou pegar o fio com a mão direita, passar pela agulha, circulando pela agulha, prendendo, vou retirar uma laçada e vou soltar o ponto da mão esquerda. Novamente, introduzo a agulha da mão direita, passo o fio, retiro e solto o ponto da mão esquerda. Mais uma vez, introduzo a agulha, passo o fio, retiro essa laçada e solto o ponto da mão esquerda. E aí, eu vou fazendo assim até o final da carreira, até que eu tenha passado todos os pontos da mão esquerda para a mão direita, da agulha da mão esquerda para a agulha da mão direita. Então, introduzo a agulha, passo o fio, ops, escapuliram aqui de novo. Introduzo, passo o fio, retiro e solto o ponto. Introduzo a agulha, circulo com o fio, retiro e solto o ponto. Mais uma vez. Introduzo a agulha, passo o fio por ela, retiro e solto o ponto da mão esquerda. Veja que os dedos da mão esquerda, eles me ajudam também, olha, com o indicador eu empurro a ponta da agulha e me ajudam a fazer o ponto, né? Eu vou sempre aproximar os pontos para perto da ponta da agulha para facilitar, passo o fio e retiro. E esses aqui da mão direita, ao contrário, eu vou trazendo para cá conforme eles forem aumentando. Então, olha, mais uma vez, introduzo o ponto, passo o fio, ajudo com o indicador para retirar e solto esse ponto aqui. E vou fazendo assim, sempre repetindo esses movimentos. Introduzo a agulha, passo o fio, retiro o ponto e solto da agulha de cá. E vou assim até o final de todos os pontos. Vejam que é bem simples de se realizar. E aqui vai se formando umas laçadinhas. Com mais algumas carreiras, fica mais fácil de visualizar esses pontos, ok? Então, vamos até o final dessa carreira, para em seguida eu mostrar como que se faz o ponto de tricô. Veja que aqui eu já tenho alguns pontos, então eu posso trazê-los mais para cá, para abrir espaço para os novos. Então, introduzo a agulha, laço e retiro. Introduzo, laço, retiro essa laçada e solto sempre o ponto da mão esquerda. E com isso, todos os pontos que estão na agulha da mão esquerda vão passar para a agulha da mão direita. Mais uma vez. E assim eu vou passando todos os pontos, vejam, com facilidade. E esse é o ponto que nós chamamos de ponto meia.
ele, no direito, tem o formato de uma malha, por isso ele é chamado também de ponto malha. E o avesso dele é o ponto tricô. Então, estamos aqui no último ponto. Pronto, terminamos a carreira. Todos os pontos que estavam na minha mão esquerda passaram para a agulha da mão direita. Agora eu vou inverter o trabalho. Vou pegar com a mão direita a agulha que está sem nada e na mão esquerda fica a agulha que está com todos os pontos. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto tricô, porque para eu ter o ponto meia, eu preciso fazer meia de um lado e tricô do outro. Então, a carreira de meia nós fizemos introduzindo a agulha assim, da minha direção para lá. Agora eu vou introduzir de lá para cá. Então, eu deixo o fio na frente da agulha, introduzo a agulha nesse sentido, pego o fio sempre com a mão direita, isso para quem é destra, obviamente, quem é canhoto vai fazer o contrário. Vou novamente circular a agulha com esse fio. Agora eu vou usar o polegar da mão esquerda para ajudar. Eu empurro a ponta da agulha, retiro esse fio e solto o ponto que estava na mão esquerda, na agulha da mão esquerda. Novamente, passo o fio, retiro e solto. Introduzo a agulha, passo o fio por ela, empurro, retiro e solto. Introduzo, circulo com fio, retiro e solto. Eu vou sempre abraçar a agulha com fio. Olha, faço uma laçada, retiro essa laçada e solto o ponto da mão esquerda. E assim eu vou fazer até que eu tenha passado todos os pontos da agulha da mão esquerda para a agulha da mão direita. Mais uma vez, devagar, introduzo a agulha no ponto, passo o fio ao redor dela, com o polegar eu ajudo, retiro e solto o ponto daqui. Mais uma vez. Olha, introduzo, passo o fio, retiro e solto. Introduzo, passo o fio, retiro e solto. Introduzo a agulha, passo o fio, retiro a laçada e solto esse ponto. E assim eu vou fazendo até o final. E esse aqui é o ponto tricô. Quando eu faço tricô desse lado, do outro lado eu vou ter meia. Esses aqui são os pontos básicos do tricô. Aprendendo esses dois pontos, é possível fazer qualquer outro ponto. Esse aqui, digamos que é o começo de tudo. E aí, sempre nós vamos trazendo os pontos da mão esquerda mais perto da ponta da agulha e levando esses para lá, para abrir espaço para os próximos. Aqui, olha, eu uso a mão direita, o indicador e o polegar para segurar o fio e os outros dedos para segurar a agulha. E assim eu consigo passar o fio ao redor da agulha e segurar a agulha, mantê-la firme. Enquanto eu estou passando o fio, eu seguro as duas agulhas com a mão esquerda, para manter o trabalho firme no lugar. E assim é uma questão de pegar o ritmo, e esse ritmo é aquilo que dá paz e relaxamento. É como entrar em meditação. Nós vamos fazendo esses movimentos ritmados e vendo o trabalho crescer entre os nossos dedos, né? Vendo as nossas mãos produzir alguma coisa. E aí terminamos então a carreira de tricô. Ainda está bem pequenininho, mas já dá para ver aqui desse lado uma espécie de ondas, né? Que é o ponto tricô. E desse outro lado, que é o direito da peça, o ponto meia, que são essas laçadinhas, como um L pequeno. Eu vou tecer um pouco mais e volto para mostrar como é que fica o trabalho. Então, aqui nós temos um pouquinho maior a amostra e dá para perceber o formato do ponto com mais clareza. Esse lado aqui é o ponto meia, que tem esse
esse formato em L, né, ou em E minúsculo, que parece um tecido de malha, né? Por isso ele é também chamado de ponto malha, quando a gente tece somente ponto meia de um lado e tricô do outro para fazer uma peça com esse ponto aqui, esse ponto é chamado de ponto malha. E o avesso dele é o ponto tricô, que é este aqui, que forma esse desenho como de pequenas ondas, né? Como se fossem umas travinhas. Então, dá para perceber aqui, olha, mostrando com a ponta da agulha, como ele faz uma curvinha nesse sentido e uma curvinha no sentido oposto, né? O modo como os fios se entrelaçam, ok? Então, esse é o ponto tricô e esse é o ponto meia, que são os dois pontos básicos do tricô. Uma outra coisa é que quando nós tecemos uma peça em ponto malha, em ponto meia, ela tem a tendência de enrolar os lados e enrolar a base, veja, vai criando isso daqui. Para que isso não aconteça, é preciso, depois de tecido, a gente fazer a blocagem do ponto, mas esse é assunto para outro vídeo. Espero que você tenha gostado de aprender, né, como se faz o ponto básico, os pontos básicos, o meio tricô. Se você gostou, curta aí, compartilhe o vídeo e visite sempre o canal, se inscreva e ative as notificações para você perceber e aprender sempre as novidades que aparecem por aqui. Um abraço, tchau!